É muito comum nós termos formulários HTML com vários campos, de forma que fica difícil agrupar todos esses campos em formulários muito longos. Quando nós nos deparamos com problemas desse tipo, é muito comum nós dividirmos um formulário em várias abas dentro do meu navegador para que a impressão de preenchimento desse formulário não fique tão cansativo ou tão maçante. O Prime Face, para nos auxiliar nisso, já possui um componente chamado Tab View, que pode ser usado para gerar essas abas e temos assim talvez um formulário mais adequado para os nossos clientes. Mais uma vez, eu já trouxe aqui, por exemplo, já trouxe o exemplo pronto para vocês. É muito similar ao exemplo que nós acabamos de ver. Conforme vocês podem ver, eu tenho uma página principal, uma página de saída, um template e os mesmos bins que nós tínhamos anteriormente. Antes de discutirmos o código específico para essa parte, vamos executar para termos uma noção do como que funciona formulário com abas. Então, mais uma vez, eu tenho um formulário, só que ele é muito grande. Ele é constituído de páginas de informações pessoais, informações de endereço e informações sobre o número de telefone. Assim, eu decidi pelo componente do Prime Face Tab View, justamente dividir esse formulário em vários, para que assim eu consiga fazer os preenchimentos necessários. Então, antes de discutirmos o código, vamos só preencher. Mais uma vez, se eu não preencher nada e der um submit, vários erros vão ser exibidos indicando os campos que eu preciso, que são obrigatórios e que eu não preenchi. Conforme nós vimos, o first name, last name na primeira aba também é obrigatório, mas já exibiu também que alguns outros campos não preenchidos, por exemplo, endereço ou em número de telefone, também não foram preenchidos. E nós já aprendemos, né? Observe que o Java Server Face está exibindo o código do componente no momento de mensagem de erro. Vai ficar como exercício para vocês melhorar essa saída para ficar tipo do primeiro, first name, last name, e não com códigos do tipo J, I, D, T, coisas desse tipo que não interessam para a gente. Então, vamos preencher aqui nosso formulário. Rodrigo Martins Pagliares. Vamos pegar uma data qualquer de nascimento aqui. De novo, se eu der o submit não vai adiantar nada, porque quando eu der o submit é como se eu enviasse todos os formulários no envio único. Apesar de estar aqui dividido em abas, quando eu der o submit ele vai pegar todos os dados pessoais, todos os endereços e todos os números de telefone. Como não preenchi nada para endereço e número de telefone e nós temos atributos obrigatórios dentro desses formulários, eu não vou conseguir dar o submit de uma vez. Por quê? Porque lá nós temos que a cidade, o estado e o CEP não foram preenchidos. Então vamos preencher eles também, vamos em endereço, esse é obrigatório. Então, avenida ABCDEF, esse aqui não é obrigatório. Cidade, talvez, vamos colocar uma cidade, Berkeley, na Califórnia. Vamos colocar o estado. Colocar, na verdade seria Califórnia, né? Mas ok. Vamos colocar o Alasca, né? Não tem nada a ver Berkeley com Alasca, mas tudo bem. É só para nós olharmos. A gente já viu esse componente, né? Select on menu. Um zip qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá. Então eu já tenho dois componentes, duas abas, vamos para a de telefone. A de telefone eu vou colocar o telefone pessoal. Olha que bacana, na hora que eu preencho, que eu clico dentro do campo de texto, ele já coloca uma máscara, indicando como que eu quero que esse telefone seja preenchido. Então, na medida que eu vou preenchendo, ele já vai formatando o número para mim, facilitando a minha vida. No final, eu dou um submit e, conforme nós já vimos, é apenas exibido agora os detalhes daquilo que nós preenchemos dentro do formulário. Bom, então acho que nós podemos agora verificar como que isso foi feito. Então, vou só voltar aqui. Então, conforme vocês viram, é muito parecido com o exemplo anterior. A diferença é que eu tenho mais campos, então o meu bin gerenciado Customer foram criados campos adicionais para eles. No exemplo anterior nós tínhamos até birth date. Agora nós criamos campos adicionais, tipo campos para armazenar o endereço e campos para armazenar os telefones. Geramos os gets and sets respectivos, conforme vocês podem ver, então nenhum mistério aqui também. O meu controlador não mudou nada. Apenas tem um método chamado Save Customer, que redireciona para a página de saída, que é o confirmation.xhtml.
Então podemos agora dar uma olhada então dentro do nosso index.xhtml para verificarmos como que nós trabalhamos com esses formulários com abas. Então, conforme já discutido, basicamente o que nós precisamos, não tem nada diferente aqui no começo, a diferença está só aqui. O que eu preciso é de um componente PrimeFace chamado TabView. Se vocês forem olhar com calma, um TabView nada mais é do que um super conjunto de várias tabs, várias abas. Então, o TabView, eu tenho internamente várias abas. Observe que eu tenho uma, duas, três abas do jeito que eu coloquei, que é exatamente o que eu queria. Meu TabView tem uma aba, duas abas, três abas. O TabView é como se fosse toda a minha visualização aqui. Cada aba específico, eu vou manter alguns conjuntos, um subconjunto de alguns campos do formulário completo. Então, o TabView, ele tem, na verdade, várias tabs. Mais uma vez, para facilitar a nossa vida, para a gente tentar enxergar melhor, vamos recortando e copiando aqui para cada um. Por exemplo, vamos trabalhar primeiro só com a tab. Então, cada tab view eu tenho um conjunto de tabs. Na primeira tab são as informações pessoais, que ela termina nesse amarelo aqui. Então, vamos pegar esses outros aqui. Essa segunda tab eu não tenho interesse, pelo menos por enquanto. Essa terceira tab também eu não tenho interesse. Deixa eu só maximizar ela aqui para facilitar para a gente essa seleção. Essa terceira tab também, por enquanto, ainda não estou preocupado com ela. Então, eu vou dar um Ctrl X aqui, para eu ficar só com uma tab particular, salvar. Deixa eu ver se eu fiz o recorte correto, né? Como eu já tinha preenchido e não consegue dar um refresh, ele dá aquela informação para mim, mas observe que agora eu só tenho a primeira aba, primeira tab, conforme vocês podem ver. E dentro dessa primeira aba, se vocês forem olhar, eu não tenho nada diferente do que nós já vimos, né? Eu tenho um panel grid para formatar a saída, e eu tenho os combos. Um label na primeira coluna do panel grid e um campo de texto na segunda coluna, sendo que o campo de texto está associado via binding com o meu bin gerenciado. Ou seja, é exatamente igual ao que nós vimos até agora para todos os campos de texto. Inclusive, nós já vimos o pCalendar em gravações anteriores. Então, não tem nenhuma novidade aqui. Eu vou só retornar, então, colocar o meu... Vamos trabalhar agora na segunda aba. Então, a minha segunda aba não tem nada a ver ainda com o telefone, então eu vou tirar só do telefone aqui. Opa! Aí não, né? Vou selecionar aqui. Por enquanto eu não vou ver o telefone, não. Vou mandar salvar. Reload. Continuar. Observe que agora eu já tenho a segunda aba. A segunda aba também não vai ter, pelo que eu estou vendo aqui, nada diferente. Que nós já vimos, inclusive, esse componente. Mas vamos só confirmar. Então, a minha segunda aba, que é endereço, também tem duas colunas. Para cada linha do meu formulário eu tenho um label e associado um campo de texto que está associado com o meu value expression, meu expression binding com o meu bin gerenciado. E no final aqui, conforme vocês podem ver, mais uma vez eu tenho um select ao menu. Nós já vimos isso em aulas específicas do Java Server Face, onde eu tenho um menu suspenso com as informações específicas. Quando eu clicar no botão, o item selecionado do meu menu será associado com minha propriedade address_state do meu customer bin. Então também nenhum mistério até aqui. O mesmo para o meu CEP. Vamos trabalhar então com a última então. Essa última aqui talvez seja mais interessante, então eu vou só salvar. E vou de novo dar um reload aqui. Agora eu tenho inclusive a terceira aba disponível para mim. E nessa terceira aba é interessante porque eu tenho uma máscara, igual nós já vimos aqui. Para fazer essa máscara, o PrimeFace facilita a nossa vida, porque basicamente eu preciso usar o componente. Então, na primeira coluna do meu grid eu tenho o valor que eu quero que seja exibido, por exemplo, home, mobile, work, home, mobile, se você preferir, e work. E na segunda coluna do meu panel grid eu tenho justamente esse componente novo, que é o pInputMask. Basicamente um campo de entrada onde você pode selecionar uma máscara. Como que você seleciona a máscara? Através do atributo mask. Nesse atributo você coloca justamente aquilo que você quer, da maneira como você quer que seja formatado a máscara para aquele campo de texto específico. Quando você define uma máscara, o dígito 9 representa qualquer valor numérico. Se você colocar uma letra A, ela representa qualquer caractere
do alfabeto. E se você usar o asterisco, vai representar qualquer caractere alfanumérico. Então, conforme vocês podem ver, essa tag do PrimeFace Input Mask permite que seja forçado de forma correta os dados formatados, sem que a gente tenha que confiar na validação do Java Server Faces. Nós já forçamos que a pessoa entre os dados de forma correta. Outra coisa interessante, quando eu der o Submit no meu botão, observe que todos os dados são enviados, não apenas de abas específicas. Quando eu der o Submit, todos os dados pessoais de endereço e de telefone são enviados para o meu menu BIM, que por sua vez redireciona para a página de saída. Então, só para finalizar, vamos só mais uma vez preencher aqui. Vou deixar um aqui em branco, parece que não é obrigatório. Vou colocar o endereço aqui. Rua Dom Pedro. Vou inventar uma rua aqui, né? Alfenas do Arizona, né? Daqui a pouco eu vou colocar Paris, Texas. 17400, sei lá. Um CEP qualquer. Personal Information já está digitado. Então, aparentemente, eu digitei todos os obrigatórios. Então, conforme vocês podem ver, todos os dados foram exibidos na minha página de saída. Só o telefone móvel, que não era obrigatório, não foi exibido. E minha página de saída, só para terminarmos aqui, ela nada mais é do que o que nós já trabalhamos até o momento. Basicamente, uma página que está mostrando para a gente justamente esses componentes todos de saída através de pPanel e HOutput Text, também algo que nós já trabalhamos até o momento. Só voltar aqui. Bom, é dessa forma que trabalhamos com formulários longos subdivididos em abas com PrimeFaces.